É que eles mandaram falar com emoção, aí a emoção ela dá aquela travada. Eu sou Marcelo Simões Damasceno, tenho 41 anos, eu sou alagoano de nascimento, passei lá os primeiros anos assim da infância, do 1 aos 3 anos de idade, mas as memórias de infância mesmo, até a pré-adolescência, foi em Aracaju, que é a capital de Sergipe. Há quase 30 anos moro no estado de São Paulo. Olha, eu posso falar que a minha infância, ela foi muito voltada assim a brincadeiras na rua, a interação com colegas da vizinhança. Por exemplo, a casa que eu morava, apesar de ser uma capital, Aracaju, no fundo das casas dos meus pais tinha um grande sítio, então a gente entrava no sítio para pegar caju, mangaba, coco, claro, como toda criança. Entrava pelos fundos do sítio, levava a carreira da dona do sítio, ela vinha com os cachorros, a gente saía rasgando camiseta por debaixo da cerca de arame farpado, jogando bola na rua, brincando, correndo, um pouco fugindo da escola, da sala de aula, para poder jogar bola na quadra e voltando para a sala de aula com a diretora colocando todo mundo para correr da quadra. Para São Paulo eu vim com 13 anos. Colocando diferenças e semelhanças, começando pelas diferenças, né? Em Aracaju tem uma vida um pouco, apesar de ser uma capital, tem uma vida um pouco mais tranquila, então as distâncias são menores, então você tem aquele senso, um senso maior de pertencimento em uma determinada localidade. Quando eu vim para São Paulo, chegando aqui na rodoviária Tietê, eu lembro até hoje, no dia 7 de janeiro de 96, com frio, porque janeiro ainda era verão, mas o verão daqui é diferente do verão de lá, então 5 horas da manhã, aquele terminal rodoviário para mim estava uma geladeira. Eu tava com uma camiseta de malha amarela e um short, eu errei totalmente o look para poder chegar em São Paulo. Então, a primeira sensação que eu tive foi o frio, e outra, essa questão do pertencimento. Como é tudo muito distante, a sensação que eu tenho até hoje é como se eu não pertencesse a lugar nenhum, mas estou em algum lugar. Diferente da lembrança que eu tenho de Aracaju, assim, sabia exatamente minha geolocalização, meu pertencimento, a localidade das coisas, tudo, principalmente a distância. Aqui eu estou presente no local, mas eu sinto ainda a falta de um pertencimento um pouco maior nessa efervescência toda do estado de São Paulo. De formação, eu sou jornalista, formado pela Universidade 9 de Julho, pós-graduado em Grade de Comunicação, Estratégia e Marketing pela Anhanguera, Poder Legislativo e Democracia no Brasil, pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, Ciência Política Contemporânea pela FESP, mestrado em Comunicação Social pela UMESP e doutorando também pela UMESP. É uma linha temporal muito longa, mas a gente pode dar uma escutada nisso. Antes de entrar na universidade, em São Paulo, trabalhava em um supermercado, onde eu trabalhei por 9 anos, e enquanto isso ficava imaginando qual área seguir, qual profissão, tudo. Aí fui fazer, no ensino médio, fiz o teste vocacional. O teste vocacional deu exatamente área de comunicação, deu história, geografia, pensei em fazer psicologia também, e uma coisa que eu tinha pensado, e ainda penso em algum momento da vida fazer, medicina veterinária, um pouco pela paixão com os animais. Só que financeiramente, eu acabei em fazer exatamente a primeira opção do teste vocacional, que foi comunicação. E entre as áreas da comunicação, escolhi jornalismo. Pela identificação, que sempre gostei desse ponto de ser curioso, de dialogar, conversar, investigar, pesquisar, então eu me identifiquei muito mais no jornalismo. Com 6 meses de curso, eu tive aquela sensação maravilhosa, é isso mesmo. E dei a sequência na graduação. 5 anos depois, para complementar a formação em comunicação, fui fazer uma especialização em marketing. Aí eu entrei na Anhanguera, lá em São Caetano do Sul, saindo de Carapicuíba para São Caetano, atravessando exatamente toda a linha férrea e fazendo uma baldeação para poder me especializar em um final de semana. Isso durou 1 ano e meio, mais ou menos. Aí a gente vai para mais uma linha temporal. 5 anos depois, eu já estava concursado na Câmara Municipal de Itapevi, e eu precisava ter alguma formação na área política para poder participar dos processos de evolução. Como no jornalismo eu já gostava da área política, eu fui fazer uma especialização em Poder Legislativo e Democracia no Brasil, que era o poder público que eu trabalhava, e eu queria entender um pouco mais como ele funcionava e principalmente essa conexão com a sociedade. Então resolvi optar pela essa pós-graduação, passei por meio de bolsa, consegui a formação e tudo. Aí vai para mais 2014,
2014 foi o processo seletivo, 2015 eu comecei, não, 2014 eu ingressei nessa pós-graduação, 2015 eu me formei. 2 anos depois, não, 4 anos depois, outra pós-graduação, que é em Ciência Política Contemporânea pela FESP, com um processo seletivo também onde eu trabalho, que é um programa de formação e formação dos servidores, tudo. Não ia prestar, acabei resolvendo prestar, passei, ganhei a bolsa e fiz a especialização em Ciência Política Contemporânea. Nesse meio período, eu reencontrei uma professora da graduação, a professora Selene Victor, que me convidou para fazer o mestrado. Eu falei, professora, eu estou no meio de uma especialização em 2019, termino em 2020, o mestrado começa em 2020, eu não vou dar conta. Ela olhou para mim, sorriu e falou, enquanto eu fazia a graduação, eu iniciei o meu mestrado, você consegue. Foi um desafio tremendo. Acabei fazendo pré-projeto, tudo, entrei no mestrado, no meio do mestrado eu concluí a especialização, aí veio a pandemia, tudo, as aulas do mestrado que eram presenciais passaram a ser remotas, e consegui concluir o mestrado em dezembro de 2021. Dei uma pausa de 6 meses e depois ingressei com um pré-projeto no doutorado. Aí o doutorado eu comecei exatamente em 2023. 2023 e em 2021 eu fiquei como 6 meses como aluno especial na UMESP mesmo, fazendo uma disciplina de opinião pública. Eu cheguei na ECA USP por meio de um convite do professor Luiz Alberto de Farias, também conhecido como LA, que me convidou para ser professor voluntário numa disciplina de introdução à ciência política. Olha, o que motivou a aceitar esse convite? Aí volta lá pela graduação, pelo encanto que eu tive com alguns professores, queria também essa experiência de lecionar, de compartilhar um pouco do conhecimento e adquirir um pouco mais de conhecimento por meio dos alunos. É uma frase de uma amiga minha, que é professora também, que ela fala que ela não vai para a universidade dar aula, ela vai para ter aula, e exatamente essa troca. E é essa troca que me motiva cada vez mais e principalmente me motivou a busca por essa troca de conhecimento entre docentes e discentes, discentes e docentes, para aceitar o convite do LA e seguir na docência na ECA até o momento. Acredito que mais com a cara e a coragem, porque, não tinha experiência docência nenhuma, porque como eu costumo dizer com amigos do programa de pós-graduação lá da Metodista. Uma coisa é você sair para dar uma palestra, conversar com alunos por 30, 40 minutos e você se ausentar da sala. Você vai naquele momento, é como se fosse mais ou menos aquele tio que chega, faz toda a festa, vai embora e a criança fica com os pais. E eu ficava naquele pensamento, será que é possível? Como é que você vai fazer para segurar uma turma um semestre? Como é que você vai elaborar todo esse conteúdo e conectar com coisas do cotidiano? Trazer toda essa teoria e casar com a prática da comunicação. Então, eram coisas que eu ficava muito pensando. Então, a expectativa, eu coloco mais um pouco como medo e receio meu de conseguir fazer as entregas para os alunos, porque é um ponto. Eu sou apenas mais uma peça no quebra-cabeça que é o diploma deles. Então, é uma coisa que as minhas entregas não podem falhar. Então, esse sempre foi o receio que eu tive na hora de aceitar o convite. E ao mesmo tempo eu tinha aquela consciência, eu preciso dessa experiência. Eu só não imaginava, desculpa, que essa experiência viria primeiramente na ECA USP, porque é um local de referência no país, é uma das maiores universidades do mundo, a USP é a maior universidade do país e a ECA USP está dentro dela, a ECA está ali. Então eu esperava que fosse qualquer outra instituição, mas não esperava iniciar pela ECA USP, então a expectativa das minhas entregas eu joguei muito alto para não poder falhar exatamente com os alunos. Eu tive minha trajetória inteira em instituições privadas. Então você tem um pouco, pode ser errado da minha parte, pode ser um achismo meu, você tem uma relação muito mais comercial do que acadêmica, e na USP eu vi totalmente essa diferença. Você tem uma relação muito mais acadêmica, você tem mais um espaço voltado para a discussão cotidiana, a prática comunicacional, a prática científica. Não que a universidade privada não tenha, só que isso é muito mais vivo entre os alunos da ECA do que com o meu período de graduação, onde a gente se encontrava o quê? Dentro do período de aula. Na ECA USP você vê a discussão dos alunos em um contexto muito mais amplo. A dinâmica organizacional da ECA USP, posso falar para vocês que eu me surpreendi muito, porque a visão toda que eu tinha de fora era pequena. E era como se fosse uma universidade como as universidades privadas. Ao chegar lá, não, é totalmente diferente. É um local muito mais aberto para o diálogo, a conversa e a participação dos alunos em toda a elaboração de um programa.
Olha, o meu senso de pertencimento em relação à ECA, eu posso voltar um pouquinho na história. Em 2017, eu tentei o mestrado na ECA USP. Acabei não sendo admitido. Aí fui fazer uma especialização, tudo, e depois recebi um convite do LA para exatamente lecionar Introdução à Ciência Política, que é uma disciplina que eu particularmente gosto muito, nunca tinha lecionado, mas é uma das disciplinas que eu mais gosto na ciência política. E eu achei bem interessante. Aí eu volto um pouco ali naquela questão pessoal, que na terapia, quando eu conversei com minha terapeuta, eu falei assim, olha, eu fui convidado para a ECA USP, assim, assim, tudo. Aí ela, mas eu lembro que você tinha falado na sua trajetória que você tinha tentado entrar no mestrado lá. Como é que vai ser entrar agora como docente? Aí eu parei para ela, respirei, só respondi uma coisa. Eles agora vão ter que me acolher. Eu não fui admitido no mestrado, mas agora eu fui acolhido. E, de fato, eu me sinto acolhido pela USP. Principalmente pela recepção que eu tive. Não só a recepção do LA, a recepção de outros professores, a recepção do pessoal que trabalha em toda a estrutura da ECA e principalmente dos alunos. Então, esse acolhimento ele foi muito bom, foi muito positivo. Então, eu me considero que eu faço parte dessa história da ECA USP. Ah, fazer mexer bem no fundo do baú ali para poder encontrar alguma coisa, mas trazendo uma lembrança assim da época do primário, eu estava exatamente na terceira série e lembro da biblioteca, onde a gente teve que escolher exatamente um livro para fazer uma leitura e depois fazer uma redação. E eu lembro exatamente o livro que eu escolhi para ler, que era A Reforma da Natureza de Monteiro Lobato. Assim, o porquê daquele livro? Ele tinha capa azul, não era um livro tão grande com números de páginas, tudo, então achei que ia ser muito mais fácil a leitura. Mas não imaginava que dali ia iniciar o gosto pela leitura. Entre a minha identidade e a escola, principalmente essa questão dos movimentos sociais. E quando você chega na sala de aula, você vê que tem identificações, tem pessoas com identificações diferentes, pessoas com diferentes formas de cultura, de vivência, de localidade, regionalidade, isso tudo é muito vivo. Então isso tudo conecta exatamente com a minha história, com a minha trajetória, e você vê essa identificação exatamente com os alunos, principalmente nos debates. Quando a gente traz um tema em sala de aula, cada um tem uma perspectiva diferente. Tem uma perspectiva correta sobre um determinado fato? Não. Por quê? É o diálogo que se constrói uma perspectiva e um entendimento sobre as coisas. Então, essa construção, esse debate todo em sala de aula conecta exatamente com o meu histórico. É bem interessante pensar nisso, porque ah, antes da ECA, a minha mente ela já vinha abrindo cada vez mais para diversos contextos sociais. Dentro da ECA, com essa discussão exatamente com os alunos, ela abre cada vez mais. Por quê? Eu saio de um pedestal de aluno dentro da metodista, entro no mesmo grau ali com os alunos, numa sala de aula na ECA, e eu acabo ampliando a minha visão sobre o contexto das coisas a partir da visão dos alunos, para poder entender exatamente o ponto de vista deles, casar com o meu ponto de vista, poder entender exatamente tudo aquilo que eles estão trazendo. Então, o antes e o depois na atualidade, a minha mente está ficando cada vez mais aberta para se debater esses contextos sociais. A experiência positiva casa exatamente com aquele acolhimento todo que eu tive ao entrar, principalmente do que você tem todo o material disponível ali para trabalhar, você tem todo o material disponível para poder entregar aos alunos. E eu tive exatamente a liberdade do LA para poder trazer referências das minhas formações para poder dialogar exatamente com os alunos. E uma outra liberdade, ao chegar na sala de aula, perguntar: o que vocês querem ver? Vocês querem exatamente mergulhar na teoria da ciência política ou vocês querem a ciência política seguida dentro da prática da comunicação? Então você vê que tem essa liberdade, que é muito positiva, de dialogar com os alunos e poder fazer as entregas que exatamente vai contribuir para a formação deles. Então eu achei isso muito positivo. Que não é um programa fechado, ele é aberto exatamente para o diálogo. Uma experiência negativa. Eu vou falar dentro do achismo. A minha experiência negativa em relação à escola, mas não é em relação à escola em si, mas em relação à instituição que mantém a escola, que é o governo do Estado de São Paulo. Hoje o governo do Estado de São Paulo tem o quê? 25 secretarias, 13 empresas públicas. E você tem uma universidade muito viva que poderia fazer muito mais parte dessas secretarias por meio dos seus discentes, por meio dos seus docentes, dialogando exatamente em meios para quê? Fazer com que esse Estado apareça cada vez mais e demonstre a sua potencialidade. Por quê?
Vou pegar o exemplo da ECA. A ECA tem, os alunos têm grande potencial. E o governo do estado tem todo o mecanismo para poder dar suporte e ajudar ainda mais na formação desses alunos, principalmente na parte prática. Repetindo, são 25 secretarias estaduais, mais 13 empresas públicas e mais de 300 bilhões de orçamento. Não tem como o governo do estado só pensar em uma parcela do orçamento para a instituição e esquecer que ele pode exatamente fazer um abraço muito mais humano a todo esse corpo docente e discente da ECA, por exemplo. Olha, o que eu gostaria de fazer em relação à ECA é, pegando essa cadeira de introdução à ciência política, ou ética e governança, fazer essa conexão um pouco maior com outros órgãos públicos, trazer essas pessoas para debaterem e conversar com os alunos por meio de fórum, participação, visitas técnicas, para eles entenderem um pouco mais sobre essa estrutura inteira que a gente tem do Estado e como eles podem interagir e principalmente atuar no mercado profissional. Olha, um recado que eu daria para esse Marcelo que não sabia que poderia entrar na ECA, fazer exatamente, estar 2 semestres na ECA, é um recado que se prepare. Se prepare ainda mais, se permita ainda mais e relaxe os ombros e apenas vai. Um recado para o corpo docente, discente, funcionários, continue fazendo o que vocês fazem, compartilhando. Quanto mais a gente compartilha o que a gente sabe, o que a gente vive, o que a gente tem a possibilidade de tornar a sociedade cada vez melhor. E vocês fazem isso muito bem. Por favor, continuem.